Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estarmos aqui hoje numa nova configuração em relação a ontem, para cuidarmos dos negócios de nosso Pai. Segundo Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, antes de falarmos dos fluidos, deveríamos falar do laboratório que os manipula, da própria mente. Antes de falar da mente, deveríamos falar da consciência, da qual ela não passa de uma simples emanação. E antes de falarmos da própria consciência, precisaremos remontar às origens da vida, para entender que não existe vida sem consciência, nem consciência sem vida em parte alguma. Na obra de Pietro Baldi, que é a continuidade da obra de Allan Kardec, que eu faço uma pequena correção, com a permissão de João Atílio, que não se melindra. Não foi o Espiritismo que rejeitou a obra, foi os Espíritas. E a doutrina não é dos Espíritas, é dos Espíritos. E o que menos faz diferença para os Espíritos é se nós acreditamos ou não em sua obra. Assim como Allan Kardec sintetizou na obra O Livro dos Espíritos a codificação e começou a decodificação nas demais obras, assim fizera Pietro Baldi, sintetizando a obra em A Grande Síntese e as demais obras decodificando esta. E o curioso nesta obra é que ele vai fazendo pequenos vórtices, e começa por algo tão simples, e quando conclui é como se nós falássemos: eu entendi tudo. Aí ele fala: não é bem assim a coisa, vamos começar de novo. E hoje nós estamos aqui para dizer: ele não concluiu a obra, ele começou, e muitas coisas já aconteceram após a sua obra. Em A Grande Síntese, em especial, há um momento que ele narra: uma vez cometido o desatino, nós vamos pagar até o último centavo. Mas lá no final da sua obra, ele chega à conclusão: é um fenômeno analisável em suas causas, e ensina-nos a viajar no tempo. Eu volto e analiso o fenômeno nas suas causas, onde começou a confusão, corrigível em seu desenvolvimento e controlável em seus movimentos. Já que vamos falar da energia do pensamento no processo de autocura, vemos nas essências e nas imanências de nossa consciência o reino de Deus em nós. Mas se eu quiser trazer esse reino para a sua personificação no corpo, eu vou vê-lo personificado como um plasma sutil no interior dos microvórtices, já que tudo virou vórtices, e eu não combinei nada fisicamente com João Atílio, não sabia o que iria acontecer em nosso exercício, e nesses microvórtices de energias, no interior dos microtúbulos, que fazem parte da constituição do citoesqueleto, mergulhado no citoplasma de nossas células,
É ali que a essência da minha consciência virtuosa torna-se outra vez uma partícula e retorna à nossa verdadeira essência. Assim vos dizia os antigos, olho por olho, dente por dente, que para Moisés era a verdade que foi possível. Eu, porém, vos digo, ore pelos que vos perseguem e caluniam, ame quem te odeia, faça o bem a quem lhe deseja o mal. E eu fico tentando mensurar onde estava Jesus, o Cristo de Deus, antes de fazer-se um de nós. O que ele era, para vestir a mesma roupa para dialogar conosco em pé de igualdade. Hoje Pietro Baldi compreende o processo que nós chamamos de queda de 4 maneiras diferenciadas, e nós, amorosamente, um desdobramento recente, o chamamos de paizinho, e isso vem de milênios. Então há 4 maneiras: a queda moral, que é a mais costumeira, onde, segundo Emmanuel, nós precisamos recapitular. A queda pelo desleixos, onde eu vou destruir o meu próprio patrimônio, conforme Santos Dumont quase chegou ao estado de ovoide. Aí eu vou precisar voltar na origem da vida e recomeçar quase tudo de novo. E mais 2, não sei se vou dizer a 4ª para hoje. E há a possibilidade, segundo ele, e conforme já estava em Kardec, tanto no Livro dos Espíritos, quanto na obra A Gênese, partindo do princípio, as informações de Joana de Ângeles, que Evangelho, já que Pietro Baldi não fala outra coisa senão do Evangelho, João Atílio deixou isso muito claro, não fala outra coisa. Hoje entendemos Evangelho como força, vitalidade, vida. Então a vitalidade, que é a substância no Evangelho, transforma-se na vida, e a vida na lei, que é a força. Então força, vitalidade e vida. Assim como Deus cria, porque criar é algo fora. Criar, eu uso a mente, a minha inteligência, uso as mãos e plasmo, dou forma a alguma coisa fora de mim. Esse Deus, Kardec falou dele, o Deus antropomórfico, aquele que não é a obra, mas sim o autor. Está lá na questão 14 do Livro dos Espíritos. Deus é a causa, mas não é o efeito. Mas na obra A Gênese, ele é a causa e o efeito também. Porque se existe Deus como causa, onde está o efeito, sendo que não existe outro Deus e nem outro espaço fora dele? E Pietro Baldi vem dizer-nos: Deus não é criador, ele é a criação. O monismo. Tudo que existe, existe nele. Fora dele, nada existe. Então, quando Allan Kardec fala que ele cria inicialmente o espírito, o princípio inteligente do universo, que é o átomo primordial, que Pietro Baldi, em A Grande Síntese, vem afirmar que esta partícula não aumenta nem diminui, de forma alguma, ela só se refina no seu processo
de evolução, já que vimos, tudo cresce, tudo evolui e nada fica à margem. Então hoje, a matéria-prima do cosmos, segundo o astrofísico britânico Arthur Stanley Eddington, na obra Natureza do Mundo Físico, é o espírito, como princípio inteligente do universo. É uma porção desses átomos primordiais que compõem tudo que existe na criação. Então hoje a visão de Pietro Baldi, esse espírito princípio inteligente, evoluindo, não mais queda nesse formato, ele se transforma nos fluidos, o fluido cósmico ou universal, nas suas incontáveis expressões. Desse fluido, que é o mundo subatômico, infraatômico, vai transformar-se na matéria densa. Isso também está em Leon Denis, o grande enigma. E sabemos que Leon Denis, ora estava dentro de Kardec, Hippolyte Léon Denis Zar e Bail, trabalhando simultaneamente dentro do mesmo ser, ora estava fora, dando continuidade. E uma das provas inequívocas que não existe reencarnação, mas sim encarnação, é quando, por amor ao seu mestre, ao seu paizinho, após Ian Hus ser queimado vivo por falar da reencarnação naquela época, com esse nome, ele permanece confirmando a tese de Ian Hus e morre queimado também. Tecnicamente ele reencarna como Leon Denis, mas na história está que Jerônimo de Praga, que era o seu nome lá com Ian Hus, foi o seu mentor durante 50 anos. Como que eu posso ser o meu próprio mentor se fosse reencarnação? Assim como consta na obra Universo e Vida de Hernani Santana, Jacó reencarna como Moisés. Se é reencarnação, Jacó já era. Moisés é a bola da vez. Moisés retorna mais tarde como João, ou melhor, como Elias. Se é reencarnação, Moisés não existe mais. Mais tarde, Elias, e que está textualmente na própria Bíblia, retorna como João o Batista. Elias não existe mais. Então explica-me como Jesus, no Monte Tabor, conversou com Moisés e Elias. Como o Dr. Calais, como eu comecei a dizer ontem, conversou com as suas várias etapas anteriores, que segundo Hermínio Correia de Miranda, ele estaria como precursor da medicina espiritual, conversando com o pai da homeopatia, Hahnemann, com Paracelso, o precursor do magnetismo, que fora a etapa anterior, como Hipócrates, o pai da medicina. Assim como sabemos, Krishna, e se duvidar da história, pergunte a ele, porque ele está encarnando com toda a sua equipe, com todos os elementos que compõem a sua consciência. Isso é de Valdo Pereira Franco, no seminário Transição Planetária. Então ele está voltando, só que ele é a 8ª encarnação de Vishnu. Uma não deu certo, segunda, terceira, só na 8ª que ele percebeu que o encarnado, numa batalha que aconteceria entre as virtudes e os vícios no campo da sua consciência, deveria matar os seus primos.
que já caiu por terra a informação, porque hoje Joana de Ângeles fala, não é matar meu filho, porque isso está na obra de Joana de Ângeles, ela citando, é transmutar, transformar, promover, porque nada morre. Pensam os homens que matam os vírus, quero ver matar. Ele tem 3 cópias, você mata o equivalente ao corpo físico, até a 2ª cópia equivalente ao seu perispírito. A 3ª cópia ninguém mata porque há consciência, porque tudo cresce e evolui, e o vírus de hoje será o homem de amanhã. Certa feita, por acidente, apagamos uma palestra do HD de nossa filmadora. Na época ela tinha o seu próprio HD e não era no cartão de memória como hoje as filmadoras modernas. E eu fiquei pesaroso, mas não sou apegado. Se eu pesquei isso de algum lugar, o original existe, é só eu me preparar, eu trago um conteúdo nunca igual, mas pelo menos semelhante. E gravei outra coisa em cima e apaguei de novo. E gravei uma 3ª vez e deletei. E alguém coloca dentro do meu notebook o link de um programa de R$186. Para quem quer fazer a coisa certa, compra e paga. Não craqueia nem pirateia. Nesse sentido. Compramos o programa e restauramos, recuperamos a primeira formatação, a 2ª e a 3ª. Fala, mas se esse povo foi formatado, ou seja, dizimado, então eles não existem mais. Como que eles continuam existindo? Então hoje sabemos que não existe involução em parte alguma. O próprio trajeto daqui até a matéria é um processo evolutivo. Agora, se eu chegar lá, como João Atílio colocou, com soberba, com orgulho e etc., agora é queda moral. Agora, do anjo, eu vou desmembrando a minha consciência, fracionando até ela transformar-se em tantas partículas, e cada uma individual vai refazer o caminho, porque eu sou sempre a soma de mundos. O espírito, como Joana de Ângeles define com E maiúsculo, é a soma de todas as nossas vivências. Para quem estudou o Vale dos Suicidas, percebe, para quem tem olhos de ver, que um dos suicidas precisava de uma assistência e não conseguiram nele como se apresentar. Fracionaram ele em 4, não foi possível. Fracionaram em 10, achou a causa e resolveu a problemática. E dos 10, que era um, encarnaria só uma parte. E lá está muito claro: se você for, nós estaremos lá, sem precisar estar. Isso parece coisa de ficção. Mas veja, uma laranjeira repleta de frutos representa a consciência, com quase a idade do universo. E ela sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. É essa consciência que cria o corpo, segundo Allan Kardec, conforme o capítulo 2 e o item 27 que eu citei ontem. Se ela cria o corpo e sabe a menor função de uma de suas células, será que eu sei criar como alma encarnada pelo menos uma célula com poder quimioterápico? Será que eu sei quem ela é? Sei que meu corpo é feito de tecidos: o epitelial, o muscular, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Sei que eles subdividem como muscular em 3 dimensões: os músculos lisos, os esqueléticos, cardíacos.
Sei também que o tecido conjuntivo se divide em pelo menos 5, por enquanto. Viu, bióloga? Não feche questão no negócio, porque o propriamente dito, o cartilaginoso, o adiposo, o ósseo e o sanguíneo. E sem o tecido sanguíneo, alguma coisa acontece em nosso corpo? Agora, o que nós damos para a subdivisão, a parte líquida, os 55%, que 95 desses 55%, subdividindo, é água. Que tipo de água? Ontem até alguém amorosamente serviu água com gás. Isso eu gostava no passado, até saber que ela era semelhante ao refrigerante, com a mesma acidez. Então, não faz mais parte do meu cardápio. Não desse modo. Então, o que é que nós estamos dando para enriquecer o nosso sangue com os elementos, se almejamos a autocura, já que Allan Kardec nos ensinou a criar átomos, transformá-los em alimentos e em medicamentos, conforme consta no Livro dos Médiuns. Nos ensinou a criar moléculas, conforme consta na obra A Gênese. E vários outros autores, como Joana de Ângeles, nos ensinando a criar células. Como eu disse ontem, Camille Flammarion nos ensinando a criar órgãos com a mentalização. E falando que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. E mergulhando na parte, essa 55 parte líquida, na parte sólida do sangue, no mínimo 3 subdivisões: os leucócitos, as hemácias e as plaquetas, que nascem da mesma célula, uma célula-tronco. A célula-tronco, se for necessário, ela se transforma em leucócitos, ou em hemácias, ou em plaquetas. Plaqueta é quando nós desmontamos ela como um desmanche e fracionamos em peças. Peças de reposição é o que nós chamamos de plaquetas. Agora, quando a nossa vibração muda para pior, nós paralisamos a produção de plaquetas. E já que paralisou, seres como o Aedes, que eu sempre complico, e parece que ele veio lá do Egito, e eu penso que ele é egípcio. Aedes egípcio. A gente fala um Czinho, Aedes egípcio. Fica meio... Vou falar, aqui está um território, já que não tem defesa, não tem peça de reposição. Parece que paralisou também, com esta vibração negativa, a criação de leucócitos. E parece que nem as hemácias estão lá em alta na produção, então vamos por aqui que a coisa vai dar certo. E Joana de Ângeles nos alerta: cuidado com as vibrações negativas, que vai abrir ambiência para os miasmas pestilentos que atacam os nossos organismos. E agora eu quero encontrar a célula que Joana nos ensina a criar. E segundo ela, na obra Desperte, Seja Feliz, o médico interno, o capítulo, se eu posso criar célula com poder quimioterápico, que foi o que nós aprendemos, passamos por processos cancerígenos com tranquilidade. Porque eu não vou matar quem não precisa morrer, que é o caso da quimioterapia. Ela dizima todo mundo. Vamos eliminar aquela aldeia porque ela tem um possível criminoso. Então, para garantir, a gente elimina a aldeia inteira. Então não tem como sair ninguém vivo. Como tentaram fazer com Jesus, matando todas as crianças, matando todas, temos a certeza que ele morreu também. Só que se equivocaram. E quando intencionaram matar o corpo, conseguindo, aí que o perfume ficou melhor, porque fora do frasco a coisa se espalhou
mais aceleradamente. Só que esses leucócitos se dividem em duas famílias, quando nós queremos estudar o si mesmo. A começar pelo corpo, já que o Evangelho nos recomenda a cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito. Então, se eu preciso cuidar do meu instrumento, é mais fácil eu conhecer primeiro o que eu estou vendo diante do espelho do que analisar pelo espírito que eu não estou vendo, para depois analisar a mente que o cria, que também não estou vendo, e a consciência que a todos criam. Sei que são agranulócitos e granulócitos, os que não contêm grânulos em seu citoplasma e os que contêm. E se eu for dividir, já que o meu intuito é criar células com poder quimioterápico, a família dos agranulócitos vai se dividir pelo menos em duas: os linfócitos e os monócitos. E se eu quiser entender melhor o sistema da criação do armamento, da artilharia pesada, que são os anticorpos, o natural killer que vai usá-los, e depois quem vai fazer a limpeza após o processo ou até durante, sei que os linfócitos se dividem em duas famílias: o B e o T. O B nasce na medula óssea a partir das células tronco. Quando amadurece e é ativado, se transforma em plasmócito. E esse vai criar as armas, os anticorpos. O linfócito T se divide em três: o citotóxico, que é o natural killer, a célula com poder quimioterápico; os supressores, que vai dizer a ele quem deve morrer e quem não deve morrer; e os auxiliares, que vai ser usados para ativá-lo, porque ele nasce na medula e quando é ativado vai transformar-se no natural killer, se fracionando. E agora os monócitos, que nasceu na medula, amadureceu na glândula timo, quando é ativado se transforma em macrófago, a célula com maior poder fagocitário, ou o maior poder de fagocitação, tanto de desintegração das células enfermas, quanto da faxina criada pela ação dos anticorpos dos natural killer. Agora, se eu não sei que esta célula, para que eu crie ou a reprograme, eu vou ter que transportar a minha consciência para dentro dos seus microvórtices de energias, se eu quiser interagir com ela, para ela entrar na minha, para fazer o meu trabalho. E o que é que eu vou encarnar lá? Segundo Joana de Ângeles, a oração nasce da caridade em ação. É um ser. A gratidão nasce da plenitude, que é uma das frações do amor no exercício da caridade. E a gratidão gera alegria, alegria gesta a esperança. E segundo a ciência médica, gratidão pela vida, alegria de viver e esperança de melhoras fortalece o nosso sistema imunológico em 300.000 vezes. Agora, o meu natural killer tem um poder de destruição 300.000 vezes maior se eu encarnar nele gratidão pela vida, o apreço pela vida, a alegria de viver, a esperança de melhoras. E sei que a gratidão é uma entidade representando parte da minha consciência, que é uma de minhas virtudes, e elas todas formam o reino de Deus em mim. Sei que a alegria, mesmo sendo filha dela, já que ela está criando a partir de uma fração dela mesma, como se faz com uma semente de uma árvore.
fez um trabalho belíssimo, transmutando a terra, a água, o ar e a luz, e sintetizou na sua mais pura essência, na sua virtude sublime, a semente. Se ela quiser crescer, ela não precisa voltar. Primeira coisa, tem que morrer, e vai relacionar-se com os vermes nas entranhas da terra, com tudo que existe. Mas ela não era a essência? Como que ela retorna? Isso não é queda, isso é um processo natural de recapitulação. Antes ela obedeceu, está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Agora ela volta para comandar. Só sabe mandar quem sabe fazer. Por isso que agora ela arrebanha outros seres para ser um com ela, já que o espírito, individualidade, é a soma de todas as nossas vivências. Somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam. Então a obra de Allan Kardec, tal como foi estruturada, teve o seu curso, assim como a obra de Pietro Baldi, e agora é a hora de virar a nova página e levantar um novo véu. A obra de Kardec continua viva e atual para quem não chegou até lá e está chegando. Assim como a obra de Moisés continua viva e atuante para quem ainda está no olho por olho, dente por dente. A obra de Pietro Baldi continuará por muitos séculos, viva e atualíssima e futurista para quem não chegou lá. Mas para quem está disposto a ir além, o próprio Pietro, o próprio Kardec, que na realidade são frações do mesmo ser, como vocês viram. Eu poderia recuar no mínimo até Capela, que muitos ignoram que Capela é um sistema estelar com 4 sóis. Nós não viemos de pouca coisa. Alguém que veio de lá recapitular, não conseguiu os valores para ascender com aquela estrela, ou com aquelas estrelas, que são 4 estrelas contando um só sistema estelar, um sistema solar. Outros vieram de lá e das mediações reconstruir os seus corpos no estado de ovoidização. Outros vieram de lá como missionários, como o nosso caso, para a nossa felicidade, nosso mestre, modelo e guia, nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Então o tempo todo estamos enviando de nossa essência consciencial. Quem está no inconsciente, no nosso umbral, precisa recapitular ou reconstruir os seus cenários. E não é queda, eles estão recapitulando. Agora, para eles vão encarar como queda. Porque seres que dominam a nossa mente, escravizam-na, assim como seus veículos de expressão, para os vícios. Eles se acham, porque eles dominam cada pensamento, cada sentimento, palavra ou atitude, quando nós estamos escravizados por eles. Por isso comemos além da conta, bebemos além da conta, e depois acusamos o que comemos e o que bebemos. Os alimentos estão todos empesteados, são tantos agrotóxicos. Mas os agrotóxicos não são feitos dos mesmos átomos? A vibração de um pensamento não dizima, segundo Emmanuel, ou expulsa, segundo Leon Denis, tudo que não vibra na sua frequência? Se eu vibrar harmonia, quem comigo não se ajunta, espalha. Então, ao mesmo tempo, o pensamento desintegra, pulveriza a matéria em todas as suas dimensões, é Emmanuel, na obra Roteiro, ou recompõe a matéria também
em todas as suas dimensões. Se analisarmos o agrupamento de moléculas de fósforo no processo de evolução, de recapitulação ou de missão, arrebanhando os seres da retaguarda e transformando a essência consciencial desses seres em nucleotídeos, que são muito mais evoluídos do que as próprias moléculas. E esses nucleotídeos, promovendo-os da retaguarda, criando a realidade nova, se transformam em RNA. E o RNA, transmutando os nucleotídeos, promovendo os fósforos, criando o DNA. E hoje vemos dentro da consciência DNA, o RNA sendo seus trabalhadores. O RNA mensageiro, o ribossômico que executa. Um fabrica a informação, outro transporta e outro executa, obedecendo à consciência maior que nasceu de lá. Por isso, hoje estou semente. Antes fui nutriente da terra, da água, do ar, da luz. E agora retorno como missionário. Será? Tem semente que não nasce? Não prestou atenção no enredo? Não prestou atenção nas lições? Chegou lá como semente. Quase que como chega os átomos de carbono na estrutura do diamante artificial. Não tem beleza, não tem expertise. Por isso, por mais que o canteiro seja fértil, que o terreno seja propício, não nasce. Não tem poder de convencer os elementos a ser um com ele, ou com ela, a semente. Outras que nascem e por faltar informações não sobrevivem. Ficam aquela coisinha xoxa. Outras até que sobrevivem, mas ficam muito aquém da árvore mãe. Muito aquém. E outras que parece que supera o próprio Mestre. Isso é tudo que Jesus, o Cristo de Deus, deseja que façamos. Sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço. Tudo que Ele deseja é que a gente assuma o comando do planeta Terra. Porque Ele já afirmou-nos que há muitas moradas na casa de meu Pai. E a casa de meu Pai é a minha consciência. E se eu sou a soma de todas as minhas vivências, há muitas moradas. Então veja o enredo então. No Espírito, o todo, existe a superconsciência, o reino de Deus nele. O que há de mais nobre e belo que ele construiu através dos milênios, segundo André Luiz. Há no Espírito o seu umbral, o inconsciente, o que ele já construiu, mas ainda não aprimorou. E há um anseio do Espírito para transformar o joio, o inconsciente, em trigo, que é o superconsciente, que não deve ser desprezado. Deixe-os crescer juntos. E na tentativa, como missionários escolhidos, já que o subconsciente é semelhante à colônia nosso lar, que está dentro do umbral de André Luiz. Mas lá dentro da colônia nosso lar tem Veneranda, que é a única que viu Jesus pessoalmente e dialogou com ele. E os demais ministros de hierarquias semelhantes. Então alguém do superconsciente está ali gerenciando a colônia para acolher os que estão no umbral, no inconsciente. E André Luiz deveria ser o consciente. Chegou ao estágio de um dos maiores cientistas no meio acadêmico da ciência médica, como Carlos Chagas, como grande sanitarista, mas não acreditava em Deus. Que para Deus não fez diferença nenhuma
Mas para ele fez toda a diferença, porque ao invés de ir para a superconsciência, foi para o umbral. Porque não acreditava em Deus, e o Deus é esta consciência, esse superconsciente. Então ficou no umbral sendo acusado de suicida, de covarde, etc. Porque ele excedeu no sexo, nos alcoólicos e na alimentação. Mas quando, com certeza, pelas vibrações vigorosas de sua mãezinha e de 15 beneficiados, mais de 6.000 que recebeu de grátis sua assistência, que lembravam dele, ele acordou e admitiu a possibilidade de uma arquitetura divina. E de imediato Clarence aparece, que é o seu eu superior imediato. E ele reclama ainda: onde você estava? Quer dizer, eu me ralei aqui durante 8 anos. Eu sempre estive aqui, porque André Luiz é uma fração do próprio Clarence, como eu superior dessa espaçonave. Então, eu estou como alma, como centro consciencial do consciente. Estou assumindo o controle da mente e decidindo o que pensar, que tipo de pensamento eu quero criar, a partir do meu subconsciente, superconsciente, personificando as minhas virtudes como leis, que vão receber o nome de hormônios, de ocitocina, de endorfina, de noradrenalina, para pacificar o universo psíquico e físico, porque existem hormônios psíquicos e físicos também, segundo André Luiz. Agora, quem está sendo escolhido como elementos que estão começando a sua trajetória? Porque se Deus cria até hoje, Jesus cocria também, e nós somos co-criadores em Cristo Jesus. Então eu escolho quem será a substância no amor que eu vou dedicar a minha vida no processo da autocura, e quem será a lei. Ambos vão fazer parte da mesma essência consciencial inicialmente, um ponto de autoconsciência pura que vai encarnar. Para encarnar precisa de corpo, e a mente vai criar a forma, cuja essência dessa forma pensamento é a virtude. A roupagem dessa forma são os elementos que ainda não tiveram experiências, ou que vão recapitular experiências, ou que vão refazer o caminho. E encarnamos no subconsciente, que é uma fração do super e do inconsciente, e nesse sentido o homem só tem instintos, porque o subconsciente só tem almas instintivas, Pietro Baldi, e vai fracionar desse subconsciente em forma de pequenas almas instintivas, Pietro Baldi, a grande síntese, para ajudar-me a governar os órgãos perispirituais e físicos. Mas elas vão evoluir e transformar em sensações. Quando se transformam em sensações, saem da colônia nosso-lar, que é o subconsciente, e vai trabalhar em outra colônia que não é permeada por instintos, mas por sensações. Vai lá levar a mensagem da recapitulação do refazimento do caminho. E após se transformar em sensações mais instruídas, emoções, Joana de Ângeles. E elas vão para a colônia das emoções dentro do inconsciente, levar a boa nova que aprendeu na recapitulação ou nessa missão de retorno à casa paterna. Mais tarde, em sentimentos, chegou nesses estágios ainda dentro do umbral do inconsciente. E no ponto mais delicado dos pensamentos, dos sentimentos, eles vão transformar-se em pensamentos, André Luiz.
atingiram o campo mental, o ápice do consciente, e estão muito próximos do superconsciente. E a partir das ideias enobrecedoras dos planos de futuras ações benéficas, que são portadores das energias equilibrantes, que vão reordenar os campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Agora, a consciência, pensamento, se transforma em inteligência intelectiva, depois em emotiva, e quando atinge o estado de consciência ou inteligência espiritual, já é uma virtude ou o missionário voltando para casa. Saí de Deus, o superconsciente, viajei, iluminei e convidei consciências e retornei à casa paterna. Então, as 3 etapas: eu posso ter sido missionário, retornando à minha casa de onde saí, e eu posso ter sido o elemento em desalinho com as leis, o orgulhoso, o impetuoso, que recapitulou o caminho, nasceu de novo nos corpos disformes para aprender a humildade, ou reaprender, ou os elementos que perderam seus próprios corpos reconquistando os elementos. E agora quer saber a 4ª revelação nesse processo? Eu, Espírito, sou onisciente de tudo isso. Eu estou neles e eles em mim. Eu, Espírito, sou onipresente. Eu estou presente em cada cena que acontecer na vida deles. E eu sou onipotente. Leon Denis e o próprio Kardec. Joana de Ângeles. Dias gloriosos, Joana de Ângeles. Leon Denis, depois da morte, o programa do Ser, o Destino e da Dor. E Allan Kardec, obra A Gênese. Se o Espírito é o Deus, se ele criou, ele pode recriar a sua criação. Se ele próprio deixou gravado que a energia se renova totalmente em 2 meses, Camille Flammarion aprofunda a tese e chega à conclusão que é em alguns dias. Então eu posso recriar. E agora, eu vou brigar com a infecção? Não, jamais. Eu não pretendo matar os vírus nem as bactérias que se alojaram pelo desalinho de uma ambiência que foi criada por traumas, por conflitos, por excessos no processo. Eu vou fortalecer o trigo ou matar o joio? Jesus não recomendou matar o joio. No final, decidiria queimar o joio. E queimar, nós sabemos que é desintegrar a forma para que ela possa refazer o caminho, mas sem matar. Porque nada morre, tudo cresce e evolui. Então, nesse processo de autocura, se eu quero fazê-lo por mim mesmo, porque Allan Kardec mostra isso tanto na obra O Livro dos Médiuns, quanto na obra A Gênese, que esse poder de cura é tanto do encarnado quanto do desencarnado. Mas se eu quero fazer, eu preciso saber. Se eu quiser entender o funcionamento do meu carro, o veículo, eu preciso fazer pelo menos um curso para ter noções básicas de mecânica. Assim como nós pessoalmente fizemos. Eu sei como o meu carro funciona, pelo menos onde está o tanque, onde está a bomba de combustível, onde está o filtro de combustível, etc. Se eu quiser entender como está acontecendo no meu computador alguma problemática, eu preciso, como nós fizemos, curso de montagem e manutenção de computadores. Eu sei tecnicamente, ou pelo menos superficialmente, a função de cada uma de suas peças. Qual a configuração que eu preciso para desenvolver tal tarefa. Não é só porque eu tenho dinheiro que eu vou comprar o computador, como muitas pessoas não têm condição para dar trabalho para um celular de 5 anos atrás e quer comprar o do último.
showroom ou que foi lançado agora, e depois não consegue tirar de sua máquina 1% do que ela tem para doar. E responderemos por isso. Muito será cobrado de quem muito foi dado. Então, se você precisa de um equipamento, compre-o de acordo com a sua necessidade. Isso serve para tudo, da alimentação a qualquer coisa. Qual a necessidade real do meu corpo? Porque eu quero ajudar as minhas células com poder quimioterápico. Bom, disseram que vitamina C, mas onde está? Se tudo é cópia de exatamente tudo e tudo está em tudo, se no único átomo tem tudo que existe no universo, segundo Joana de Ângeles, se no mesmo átomo tem tudo que tem na Terra, no planeta, conforme Khalil Gibran, e se toda a energia para compor os átomos está na matéria mental que está à minha disposição, fora ou dentro de mim, por que eu não posso esgotar todas as minhas possibilidades? Lembra quando nós falamos, se for para extrair a nossa vesícula, nós vamos morrer, desencarnar com ela, não temos medo, nada morre. Agora, expulsá-la sem fazer o extremo de nossa parte, não faremos. E estamos conseguindo. Um dia eu vou mostrar os exames para vocês, toda a trajetória, quando estiver pronto o caminho. Mas se eu já estou com 15 anos nesse negócio para recuperar uma vesícula e não desistir, alguém desiste na primeira tentativa? Como outro dia, a pessoa foi fazer um dos procedimentos para a desintegração dos cálculos e rejeitou os elementos. Sal amargo é tão delicioso, não é? Cloreto de magnésio, principalmente na água. Se fosse na cápsula, disfarçava. Mas é uma delícia porque o sabor depende da educação do paladar. Agora, não confie em quem vai manipular, porque outro dia quase me mataram, tá? Porque eram 4 sachês de 10 gramas, prepararam 4 de 40 gramas. Se eu não soubesse, eu teria desencarnado. Se eu não soubesse como refazer o organismo, teria literalmente desencarnado. Chegamos na fronteira e falamos para a pessoa, tenha mais cuidado, eu poderia processá-los, etc. Só não fiz porque tenho uma sobrinha muito amada que trabalha na empresa, senão, e como é ela que faz os pedidos, e ela não fez dar 4 sachês de 40 gramas. Alguém errou e nós chamamos o erro. Pode ser um acidente. E quem sabe para que eu conheça ou conhecesse a potência daquele elemento em excesso. A gente pensa que é só um laxante, mas estava levando a minha vida. E há pessoas que no primeiro copo, porque são 4 ou 5, dependendo da situação, já vomitou. A moçada, eu falei, a hora que for tomar os 125 ml de azeite extra virgem de boa qualidade, com 180 ml de suco de limão misturado com aquela delícia em pé, a hora que o primeiro gole chegar, e não tem graça tomar de canudinho, tem? Você tem que ir sentindo pelo menos a essência do povo. Eu estou atrasando. Nos deram até 12h30, porque o almoço não vai ficar pronto antes, então não precisa, porque eu combinei ainda com os cozinheiros para atrasar um pouquinho para eu terminar a história. E nós vamos fazer um exercício já já. Então, se eu não tenho noção do qual tecido está lesado, porque eu tive lesões nos joelhos, 2 cirurgias foram feitas, não acharam nada fora do prumo nos meus joelhos, fisicamente falando, mas o desarranjo estava no perispírito. Terminando a cirurgia, continuava a mesma manifestação, porque manifestava uns carocinhos parecendo pedaços de cartilagens, como decompondo todas as juntas, mas na hora da cirurgia não aparecia ninguém, todo mundo se escondia.
Eu sei que os elementais têm corpo híbrido, eles podem tangibilizar ou simplesmente desaparecer às nossas vistas. Reconstruindo perispiritualmente, sarou os joelhos físicos, nunca mais tive problema. E temos as cirurgias como prova, e não lembro se fotografamos os joelhos inchados algumas vezes, não tivemos esse cuidado. Ficava bonitão, bem gordinho, dependendo do movimento. E hoje a gente pode, acompanha aí, Pamela, a gente pode tranquilamente descer, segurar o que for necessário, depois subir na velocidade que quisermos. Ou ficar, como eu já fiz o desafio a vocês, até 5 minutos sentados. Desafio ainda a vocês dessa vez. Depois, quem quiser saber, eu vou cronometrar. Sem sofrer. Porque nós conseguimos criar os átomos, moléculas e refazer a necessidade dos tecidos sem comer, sem tomar água. Que eu quero curar o meu corpo. Eu começo de dentro para fora o projeto, mas eu preciso selecionar o que entra de fora para dentro. Como eu disse ontem, selecionar as músicas que vou ouvir, para trazer o magnetismo de cura, porque ela tem um alto poder terapêutico se a música, como do Vansan, do Lino, do Sérgio Santos e a Marlene, e outros tantos luminares que vieram para trazer essa mensagem para nós. O próprio Evangelho segundo Caína nasceu da música, porque a música é o verbo criador. A maioria ouve, mas não escuta, ou escuta o barulho, mas não ouve a essência da música. Então, se eu souber trazer as músicas, as boas leituras, e Emmanuel nos alerta, cada página tem uma alma. Eu já falava isso para vocês, e agora para o segundo livro achamos a informação. E precisamos aprender a escutar a alma da própria página. Só que cada parágrafo dentro da página tem uma alma também. Assim como cada frase, como cada nota musical é uma pequena alma que vai transportar o Vansan, a essência da consciência dele, somada aos luminares que está o intuindo, inspirando na hora da execução. Então, ao mesmo tempo é uma seleção conforme Walter Franco, né? Walter Franco, Walter Barcelo, escritor. Walter Franco na obra em forma de música, Serra do Luar. Viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Antes de comer, deveríamos orar, meditar, criar os átomos, criar alimentos, criar medicamentos, para ver se os elementos. Já está na hora da leitura. Cadê o livro, Flávia? O livro Vinha de Luz. Para alimentar o meu ser. Então nós selecionamos com Emmanuel, você mesmo que vai ler. Só para que vocês percebam que para tudo existe uma classificação de alimento. Há pessoas que precisam disso, precisam daquilo, e dependendo do que nós queremos construir, eu preciso dar o alimento conforme as estruturas. Mas para uma simples plantinha, se você mudar o adubo, mudar os cuidados, ela muda a estrutura. E se eu não estou gostando, e ele deu um alerta cantando Francisco de Assis, se eu não estou gostando da tristeza, eu convido a alegria. Se eu não estou confortável com a dúvida, convido a fé. Se eu não estou satisfeito com a discórdia, convoco a união. Se eu não estou lá interessado no ódio, então coloque o amor.
sempre a virtude oposta. Então veja Emmanuel, eu acho interessante porque ele prefacia a obra dos outros. Será que ninguém tem coragem de prefaciar dele pela profundidade? Porque já é uma aula de português a obra de Emmanuel. Se não sabe muito, basta ler Emmanuel, você fica doutor, né, em língua portuguesa. Agora veja ele mesmo prefaciando a sua obra. A lição chama-se Brilhe Vossa Luz, da obra Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inverterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis, com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais, através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas desse livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação e nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele, por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Gratidão. De minha parte, não tenho palavras. Se quem não tem o livro, compre-o. Então veja, antes de triturar os alimentos pura e simplesmente, deveríamos transportar a nossa consciência para o interior dos próprios átomos, que segundo Emmanuel, Ramatiz, Joana de Ângeles, é da energia vital dos núcleos atômicos é que vamos nutrir os nossos corpos. E da energia vital dos ciátomos no mundo perispiritual é que vamos nutrir as nossas emoções e todos os demais elementos nesse estágio ascensional. Então, assim como Jesus dos altos planos tornou-se um de nós,
sem perder a lucidez, sem perder o conhecimento, a docilidade, a mansuetude, seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais essas consciências embrionárias saturam-se das forças astrais emanadas da mente desses luminares. E se o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, neste instante esses luminares encarnaram no reino mineral, no reino vegetal. Quer ver como fazer isso? Empresta a sua água. Não precisa tirar, não, para no chão. Vou magnetizá-la para você. Como nós faremos para magnetizar a água? As minhas virtudes vão enriquecer os fluidos, as energias que estão no entorno. E eu vou criar elementos que nós chamamos de forças vitais, que vão ser transportadas para o elemento nêutron do núcleo atômico. Ou, no caso do hidrogênio simples, atuar diretamente nos prótons. Mas o hidrogênio pesado no neutro, porque tem um neutro já na sua estrutura, ou do radioativo nos dois nêutrons que lá estão. E o que é que eu estou transferindo para lá, segundo Pietro Baldi? A minha própria alma. Eu estou fazendo uma transfusão de alma, ou seja, eu estou encarnando no núcleo do átomo parte da minha consciência. Não sou eu inteiro que vou encarnar lá. Pode ser um princípio inteligente que faz parte de um microelemento, que Emmanuel chamou de infracorpúsculo, que vai ser a base do fluido universal, por exemplo, que vai interagir e alterar a estrutura desses átomos, que consequentemente, conforme a pesquisa de Masaru Emoto, alterou a estrutura da própria água. Então eu estou gravando na água, segundo Kardec, que é um fluido no plano Descartes, ou nos fluidos, as energias, as minhas virtudes. E o que ele quis dizer como gravar na atualidade de hoje é encarnar minha consciência nesses elementos. Aquele ser que vai ser o mentor, o guia, o modelo para esses retardatários. André Luiz, em Mensageiros, narra que há seres preparando para encarnar no reino vegetal, para ajudar esses seres. Como horticultor, o que é que eu estou fazendo? Eu estou encarnando a minha consciência na minha horticultura, nos meus hortifrutis. Como agricultor, idem, como pecuarista ou como alguém que auxilia as criaturas a partir dos seus conhecimentos e das suas profissões. Comece a silenciar vossas mentes. E nós vamos comer antes do almoço. Imagine a essência de todos os alimentos viajando diretamente para a nossa consciência através do centro coronário. Elementos esses que vão fazer parte da energia que dará forma às figuras de nossa imaginação. Nós vamos começar a imaginar e essas essências vão fazer parte dos elementos que vão dar forma aos nossos pensamentos, nos quais vamos encarnar as nossas virtudes. E a energia do alimento que está vindo, fazendo parte desses pensamentos que desejam interagir com eles próprios, consciência do que está fazendo. Porque nós intencionamos criar células com poder quimioterápico ou células para a reconstrução de qualquer tecidos em nossos corpos. Onde eu enviar as células tronco que estão no interior da medula óssea, elas sabem fazer qualquer uma onde elas forem colocadas. Os elementos nutridores serão os que nós estamos assimilando no ar,
na água, nos alimentos, nas leituras, nas músicas, nos relacionamentos. Da energia sexual e como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, que vai gerar cargas magnéticas em todos os seres, porque ela se reveste de força, vitalidade e vida, a essência do Evangelho do Cristo. Ou do sexo como mecanismo que é espírito com E minúsculo, um aglomerado de pequenos espíritos compondo o mecanismo, espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Ao inspirar, ao mentalizar, ao desejar, a oração nasce das fontes da essência da própria alma, atinge o campo dos mais nobres sentimentos e manifestam a essência consciencial personificada na própria oração. E simultaneamente visualizem-se em equilíbrio, saudáveis, vejam-se recuperados, conforme nos recomenda Joana de Ângeles. Porque as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas, são os portadores das energias equilibrantes que, quando o indivíduo imagina-se saudável, ali estão eles para tornar realidade esse projeto. Quando ele se projeta no tempo e se vê em condições de equilíbrio, ali estão esses seres para ajudar a concretização. Quando ele se vê recuperado, já estão lá no interior dos microvórtices, na intimidade dos microtubos, na estrutura do citoesqueleto, mergulhado no citoplasma, interagindo com todas as organelas, especialmente do DNA, que é a consciência da própria célula, mudando ou propondo a mudança do seu fenótipo, do seu funcionamento atual, da sua genética e também do genótipo, que é a sua programação essencial. E podemos mudar a programação da tristeza para a alegria, da doença para a saúde, da guerra para a paz e assim por diante. Inspire com suavidade, interaja com os alimentos, com os elementos, com tudo que a natureza nos oferta, de fora para dentro, mas antes de dentro para fora. Inspire mais uma vez. E lembrem, a obra de Moisés está atualíssima para quem está chegando agora. Está futurista para seres que ainda estão na era da mitologia, dos vários deuses. Está aquém da necessidade daqueles que já teve contato com Jesus. E a obra de Jesus naquele momento precisou de atentos que Ele próprio prometeu. Eu enviarei um outro Consolador que relembrará o que foi dito, esclarecerá o que não foi compreendido e completará o que eu não pude dizer. E por isso chega Kardec, mais tarde Pietro Baldi, e agora o mesmo Baldi Kardec, que se trata da mesma personagem em etapas diferenciadas e assim como tantos outros, trazendo novas informações, porque a vida não cessa, o processo evolutivo também, e a evolução de todos os seres, já que tudo cresce e evolui. Do nasce de um ponto que nós chamamos da partícula essencial, e a partir dali, por questão de justiça, todos farão o périplo do mesmo caminho, rumo à mesma destinação. Os que vacilarem por não prestar atenção, por não compreender, são convidados a refazer o caminho. Os que perderam o seu patrimônio são
convocados a reconquistá-lo através dos milênios. E os missionários que vêm para orientar os que ficaram distraídos na retaguarda. Mas esses missionários sempre existirão, porque a felicidade deles é encarnar, voltar um passo ou mais atrás, descer uma oitava do mundo feliz, do mundo celeste e divino para o mundo feliz, deste para o mundo de regeneração, deste para o mundo de provas e expiações, ou deste para o mundo primitivo. Eles podem retornar ao início, já que eles voltam como construtores de mundos e depois enviando frações da sua consciência para o aprimoramento dos mesmos. Não precisam e nem devem, como João Atílio pediu e eu também vos peço, não acredite em nada do que dissemos. Só pense como livres pensadores e questione Kardec e Pietro Baldi, questione os que disseram antes assim e depois refizeram o seu próprio pensamento, que é o caso de Pietro e de vários, ou se não de todos os seres que eu conheço como espíritos luminares que já atingiram degraus e retornam para nos ajudar a avançar. Muita paz, muito obrigado a todos.